Boa noite. O Senado parou nesta terça-feira para homenagear o ex-vice-presidente José Alencar, que morreu no início da tarde, aos 79 anos, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Em frente ao Congresso, a bandeira do Brasil em meio mastro reverenciava o ex-vice-presidente. A morte de José Alencar foi anunciada em plenário durante a sessão em homenagem ao ex-senador e ex-governador de São Paulo, Mário Covas. Eu queria, com emoção e tristeza, comunicar à casa que acaba de falecer o ex-presidente José de Alencar, um grande brasileiro que prestou grande serviço à nossa pátria. Logo que a sessão deliberativa começou, os senadores se revezaram nos microfones para lembrar o ex-vice-presidente. Eles destacaram a lealdade de José Alencar ao governo. Sempre a sua figura ali está. Uma figura franca, para dizer as coisas que deviam serem ditas. Para algumas divergências, como na questão do juro, onde ele até o fim ele era contrário. Mas para ser leal, para garantir com a sua presença o crivo da seriedade, para que ele fosse a garantia daquilo que foi o governo de Lula. A atuação de Alencar como um empresário que acreditava no país também foi ressaltada pelos senadores. Ele presidiu a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, ele foi vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria e teve sempre um grande carinho por essas entidades. Como ele tinha um entusiasmo pela economia do país, como ele olhava de forma vigorosa, principalmente o setor que ele militou, que era a questão do algodão. Atendendo ao apelo de vários senadores, o presidente José Sarney suspendeu a ordem do dia e transformou a sessão deliberativa em um espaço de homenagens a José Alencar. O plenário fez 1 minuto de silêncio. Os senadores de Minas Gerais exaltaram o espírito público de José Alencar. Acho que fica um exemplo muito forte para todos nós de que é possível. Nós temos homens públicos sintonizados com a realidade do país, com o desenvolvimentismo, com o fortalecimento das atividades econômicas. O país perde um grande homem público, um homem transformador, um homem que soube na hora certa, juntar com o operário, um grande empresário, moderno, e ajudar a fazer grandes transformações que o Brasil conseguiu. Ele foi um homem a vida toda, que sempre defendeu aquilo que a gente sente um pouquinho de falta hoje, em alguns homens públicos, os interesses nacionais. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que foi recebido em audiência pelo presidente do Senado, ressaltou que José Alencar foi um exemplo de homem apaixonado pelo Brasil. O país perdeu um homem público exemplar, um empreendedor apaixonado pelo Brasil e pelo povo brasileiro, uma figura humana cativante, um homem de fé, de superação, que tinha um enorme amor à vida. A sua correção, a maneira com que ele enfrentou a doença, a maneira com que ele lutou pela vida, a maneira com que ele soube sofrer, isso tudo é, sem dúvida, uma lembrança que o povo brasileiro jamais vai esquecer. Em homenagem ao ex-vice-presidente da República, José Alencar, todos os trabalhos do Senado nesta quarta-feira foram suspensos. Não haverá sessão plenária nem reuniões das comissões temáticas. O presidente José Sarney designou a bancada mineira e os líderes dos partidos como representação oficial do Senado no sepultamento de José Alencar.